Imagine aqueles espertos que entram no mercado náutico achando que dono de barco não tem noção de nada, engarrafa qualquer porcaria lá dentro e dá para o cara usar. Cara, aquilo vai cair no solo, vai cair na água, vai fazer mal. Então, isso hoje está sendo visto mais também pelas marinas. Por quê? As marinas que são autuadas pelos órgãos ambientais. Então, se o cara chega e usa um produto lá extremamente perigoso, agressivo, quem vai responder por aquilo vai ser a marina, não o dono do barco. Então, a Marina tem fundamental importância em nos ajudar a poder capacitar e orientar esse profissional, esse marinheiro, a utilizar o produto correto. Então, isso é muito importante. E o que a gente às vezes fala para um dono de barco quando a gente participa de alguma feira? Você não tem problema de ter risco que o teu marinheiro ou o teu colaborador vá ter um problema de, como é que fala? Irritação de pele, ou mesmo que vai cair aquele material lá na bacia da marina e a marina pode advertir você. Então, essa preocupação toda a gente já faz muito antes do produto ir comercialmente ser levado normalmente para o ponto de venda. Então, isso daí é nossa obrigação de poder fazer isso. Infelizmente, a gente sabe com quem a gente lida, mas o mercado ainda tem pessoas que se acham espertas, que acabam colocando produtos extremamente químicos e petroquímicos e colocam lá uma gota de óleo de lavanda e falam que o produto é biodegradável. Então, infelizmente, o órgão que fiscaliza permite esse tipo de ação. Mas nós, como 27 anos e líder no mercado, nós temos por obrigação de poder sempre levar a informação correta. Então, durante esse tempo todo aí, a gente já chegou a formar mais de 5 colaboradores, entre marinheiros e funcionários de marina, dando esse treinamento, não tem custo nenhum, e a gente vê com muito orgulho que nós conseguimos elevar a qualidade dessa mão de obra. Aquele marinheiro da década de 90 lá, que era super guerreiro de desenvolver as coisas, hoje ele cresceu e ele tem muito mais conhecimento e muito mais valor na palavra que ele pode explorar, e o proprietário vai acatar. Então, a Nautspec, mais ou menos para você terem uma ideia, é isso daí. É uma empresa que se dedica e desenvolve produtos ecoeficientes. Dentro do possível, a gente tenta fazer o máximo possível desses materiais à base de planta, e os que a gente não consegue fazer, a gente vem como é que fala? Num desenvolvimento permanente para poder sim ter uma linha nossa 100% natural. Sim, então, perfeito tudo isso que você falou. Vou começar agradecendo as palavras que você deu à Priscila. Ela vai receber com muito carinho. E exatamente assim, você tocou no ponto de que as pessoas não sabem muitas vezes o que elas estão consumindo ali num produto comum, num produto que é cheio de químicos, e às vezes a eficácia dele não é tão boa. E aí você tem um produto que faz bem ou não faz mal para o meio ambiente, é biodegradável, é ecológico, com uma eficácia muito boa e à base de plantas. Então, é saber pesquisar. Eu sei que a Nautilus Fashion está crescendo cada vez mais e está chegando em todos os públicos. A gente tem muito aqui isso das pessoas chegarem pedindo Nautilus Fashion. Eu quero um lava-lancha Nautilus Fashion porque sabe da eficácia do produto. Uma das coisas que eu acho que é super importante para vocês aí, o produto é bom, mas só que ele tem que ter alguns outros pilares para poder isso acontecer. De que forma? Comercialmente. A gente não pode ter um produto excelente com custo extremamente fora do bolso do brasileiro. Então a gente tem que saber balancear isso daí, nivelar de uma forma que o consumidor final, seja um dono de jet, um dono de lancha, ele tem total segurança e tranquilidade em saber que o que ele está comprando oferece o tal do custo-benefício, que é o quê? Comprar um galão de lava-lancha com cera e ele saber que aquele galão lá, igual nós temos algumas versões, que é o lava-lancha 10 lavagens, 20 e 40 lavagens, que ele pode pegar um lava-lancha de 40 lavagens e ele consegue lavar 40 vezes um barco de 40 pés. E isso daí foi testado, foi divulgado, sabe? E foi consagrado isso daí. Não foi à toa que a gente achou, deu na cabeça, a gente colocou no rótulo. Então, tudo é embasado. Então, por isso que é muito legal escutar esse relato de você, de falar que às vezes já tem cliente que já chega pedindo no Auto Special. Então, esse trabalho que a gente faz de poder realmente levar um produto bom com custo-benefício decente é o que faz a diferença para vocês poderem ter êxito nas vendas aí e nós acabarmos colocando esses produtos aí que o pessoal acaba gostando e fazendo o que ele cumpre, né? Exatamente, Marcelo.
A gente separou aqui também algumas perguntas da galera, né? Durante essa semana a gente foi colecionando, assim, coletando. E aí eu vou te fazer aqui algumas que a gente separou, que tem em relação ao que a gente está conversando aqui. Ok. Vamos lá. Essa daqui a gente já respondeu. Comentário aqui, ó. Teve um comentário? Deixa eu selecionar aqui. Não mais. Já são perguntas mais técnicas, mas ainda assim acho que cabe aqui na nossa conversa. O Rui, que está aqui online com a gente, ele perguntou se os produtos ecos são bons mesmo. Como você disse, né? A gente já comprovou aqui. Uma das coisas que às vezes o pessoal tinha uma certa restrição era falar, nossa, eu estou utilizando um produto X aqui e eu vou trocar por um produto feito à base de planta. Será que ele vamos dar um exemplo. Será que ele vai limpar a minha casa de máquina? Está totalmente cheio de graxa e óleo. Será que ele vai dar conta de poder deixar aquele ambiente limpo? Sim. Então a gente tem formulações que a gente consegue adequar e você sim, independente de uma sujeira leve ou uma sujeira pesada, ele vai conseguir sim poder dissolver toda essa sujidade e manter aquele ambiente limpo como você imagina que ele deve estar. Exatamente. A próxima pergunta do Weston Bernardes. Manchas no casco da lancha. Aí ele perguntou como lidar, como se tratar. Fica muito vago ou manchas, porque pode ser uma mancha amarela, pode ser mancha de graxa, enfim. Eu vou relatar alguns problemas e algumas soluções. Imaginando que tua lancha de fibra ela esteja amarelada, com manchas de resíduo de matéria orgânica, que geralmente ficam da linha d'água para baixo, hoje a gente tem um produto que é o limpa acostado, que vocês comercializam aí, que é um produto que ele limpa com eficiência e com profundidade todo amarelamento, ou seja, ele remove toda aquela oxidação, aquele aspecto amarelo, devolvendo a cor branca novamente no casco. Um segundo tipo de mancha. Eu estou com mancha no espelho de popa, que, sei lá, passou o mecânico, deixou as digitais dele lá com resíduo de graxa e óleo. Como é que eu vou fazer para limpar? Eu já lavei e não saiu. Vai ter que pegar um produto que venha dissolver aquele resíduo de hidrocarbonetos, que é graxa ou é óleo. Então, esse produto que é o limpa-porão que vocês comercializam, ele vai conseguir aplicar sobre a fibra, ele vai dissolver aquele material, aquela graxa ou aquele óleo que está impregnado e deixando novamente a superfície da fibra limpa. São dois tipos de sujidade. Tem uma terceira, que às vezes barco que fica muito tempo fechado com a lona em cima, ele acaba embolorando. Então, esse tipo de bolor, ele chega a tirar também, no caso, o desengraxante, quando é fibra de vidro. Então, ele acaba limpando e aí, com isso, não tem que usar produtos mais agressivos para essa limpeza. O ideal, se ele estiver na live, ele fala que mancha que é essa, que daí eu já esclareço diretamente para ele. Marcelo, temos um elogio aqui do Velho Jack. O Velho Jack comentou para a gente aqui. Usamos e dá muito certo. Meio ambiente agradece. Velho Jack, nosso parceiro. Um abraço, meu amigo. Depois aqui, M. Pedro Brasil. Abração, Marcelo. Dá um abraço para o senhor. M. Pedro Brasil. MP são os marinheiros particulares que a gente tem espalhados por esse Brasil todo e que muitos conhecem em Paraty vocês. Então, vocês com certeza já receberam a visita de vários, vou te falar que acho que centenas de marinheiros particulares que têm tremendo carinho por vocês aí, com tudo que vocês acabam oferecendo. Então, é uma galera muito privilegiada aí, que a gente tem muito carinho por eles. E a gente sempre, o meio ambiente, a gente acaba, como é que fala? Acaba fazendo muita coisa para eles. Só que o que a gente mais se dedica mesmo não é o meio ambiente em exclusivo, e sim ao marinheiro profissional. É um pessoal que realmente tem um carinho, eles têm o barco como se fosse o filho deles. Então, é muito legal esse envolvimento que eles têm em poder deixar aquela embarcação, não importa o ano, não importa o modelo, mas impecável. Então, a gente tem que tirar o chapéu, os proprietários hoje que possuem embarcação, que tem lá o marinheiro, que é o responsável naquele cuidado da embarcação, esses caras hoje eles estão muito tranquilos aí, porque a turma está com uma mão de obra muito apurada, muito caprichosa. Exatamente. Eles estão sempre procurando, né? Zelo, cuidado.
Ó, tem mais um Exato. elogio aqui. Procurando O Limpa conhecimento, e conhecimento é muito importante. E olha, só não esquecendo, o velho Jack, esse daí é um cara que faz a diferença no nosso mercado também. Tinha que ter mais centenas de velho Jack espalhados por esse Brasilzão afora, que a gente sabe que ele não consegue dar conta do Iapoque ao Chuí. Mas aqui na região do eixo Rio-São Paulo, a gente vê ele com muita presença e pessoas que já passaram pela mão dele é só elogio. Então, é um profissional qualificado que faz a diferença e que eleva também o nome como é que fala, do mercado náutico para outros ramos também. É uma pessoa ímpar, né? Que sim. Exatamente. Exato. Temos mais um elogio aqui. O limpa costado elimina até o escorrido de ferrugem. Isso é fato mesmo, Marcelo? É verdade, isso daí acontece. Às vezes a gente tem um problema de corrosão galvânica e às vezes a incompatibilidade de alguns materiais. Às vezes o mesmo aço inox que a gente tem no parafuso que fixa o guarda-mancebo, a composição desse material é diferente. E através dessa diferença de composição, ele provoca um determinado tipo de reação, um determinado tipo de corrosão. E é onde dá aquele aspecto que fica aquele escorrido laranja no casco. Então, limpa costado, às vezes, quando você vai lá para poder remover o amarelamento, esse princípio de corrosão aí, dessa faixa que fica alaranjada, o limpa costado dá conta e ele acaba tirando também. Ah, é tipo 2 em 1, né? Você pega para É resolver um um dois. problema e já resolve outro. Exatamente, é isso aí. Temos mais uma pergunta aqui, Marcelo. Nosso chat, o Jefinho, nosso chat bem animado. Pessoal, não parem, mandem bastante perguntas. O Marcelo está aqui para responder todas. Jefinho perguntou: como renovar o brilho do alumínio? Então, alumínio é um material que praticamente a gente tem não muito dentro do nosso mercado náutico, falando das lanchas mais modernas, mas a gente tem embarcações um pouco mais antigas que ela tem lá na esquadria, tem o alumínio na sua composição. Infelizmente, não tem nada muito fácil para fazer com alumínio, não dá para poder aplicar um produto e ele ficar brilhando. No caso específico de restaurar para poder dar brilho, tem que ser através do sistema de polimento. Não adianta aplicar produtos como a gente encontra no mercado lá para as mais diversas aplicações de uso doméstico, limpa alumínio, que limpa apenas lavando, porque esse produto, para poder remover e deixar o alumínio brilhando, ele é um produto levemente decapante. E o que vai acontecer? Se você usa um produto desse numa guarnição, numa estrutura metálica interna da embarcação, e ele cair na fibra de vidro, ele vai manchar a fibra. Então, às vezes, um dos grandes problemas que a gente tem na hora que a gente vai desenvolver algumas soluções para o mercado é justamente nessa questão de poder fazer um produto que venha limpar uma superfície, mas que não ataque outra. Então, no caso do alumínio, é muito pontual essa questão aí, mas vai ter que ser no sistema de polimento, utilizando uma massa de polir, estopa, ou se tiver uma pequena politriz, e polindo esse alumínio, que daí você vai conseguir restaurar o alumínio, ele vai devolver novamente o brilho, ele vai sair daquele aspecto opaco, vai ficar brilhando, e aí em seguida o que você pode fazer para retardar o efeito dele ficar oxidado novamente é aplicar uma cera. Aí vem aplicando uma cera para quê? Impermeabilizar o alumínio para o alumínio não ter contato com o oxigênio. Não tendo contato com o oxigênio, você cria essa barreira, ele vai ficar brilhando por um tempo mais longo. Então, essa é a dica que eu posso dar para o nosso amigo aí. Anotaram, gente? Valiosa essa dica, Maravilha, viu? pessoal. Temos mais uma pergunta aqui. Adriano Assis Ribeiro. Como tirar as manchas de mofo nos barcos? Não, nos bancos, perdão, nos bancos. Uma dica para barco novo. Primeira coisa, na hora que os marinheiros da velha guarda já sabem isso daí. Evitar ao máximo de molhar com excesso os estofados. Por quê? O excesso de água nos estofados, por mais que o estofado seja impermeável, pelas costuras ou pelo zíper, a água entra para dentro da espuma. E o que acontece? Aquela água que fica confinada dentro de uma almofada, quando tem alta temperatura, ela quer sofrer uma evaporação. Ela sai do estado líquido e evaporar. O que vai acontecer? Ela não conseguindo fazer essa evaporação com facilidade, porque tem um tecido impermeável que está lá retendo essa umidade, ela começa a migrar para dentro do tecido. Então, depois de um tempo, a temperatura do dia ela cai, e aí no dia seguinte ela aumenta, então esse esfria, esquenta, você tem a tendência de começar a provocar uma questão de bolor, fungo, que é o que dá aquele aspecto das pintinhas pretas. Então, na maioria das vezes,
Isso não acontece porque o marinheiro tem um capricho danado e ele sabe que não pode ficar encharcando a espuma com muita água. Você tem que jogar uma água porque você está lavando a embarcação, ou que a própria embarcação, à medida que você está lavando, respinga água para essa almofada, mas a marinheirada já deixa todas as almofadas não na horizontal, e sim na vertical, de pé, para aquela água escorrer e não ficar empoçada lá. Então, caso você tenha, ou que às vezes vamos dar um exemplo diferente, o proprietário comprou uma embarcação impecável que nunca foi usada e esse barco chegou no porto onde esse marinheiro vai cuidar. Está com cheio de pintinha de bolor. O que ele vai fazer? Nós não temos um produto específico para tirar esse bolor. Então, qual que é a dica? É um copo de cloro ou um copo de cândida em 10 de água. Você vai fazer o quê? Você vai tirar essa concentração do cloro ou da cândida. Mas, mesmo com essa concentração baixa que foi diluída em água, ele tem poder de matar aquele fungo, matar aquele bolor. Então, com essa solução, que não é para usar frequentemente, porque o cloro ataca a costura, ataca o tecido, então é contraindicado, mas numa situação pontual que vai acontecer essa limpeza no dia de hoje, amanhã a superfície do tecido vai estar completamente limpa, descontaminada, e novamente o marinheiro, por ter aquele capricho todo, ele não vai deixar aquele bolor acontecer, porque só realmente aconteceu pelo excesso de água que tem na espuma, e da espuma ela quer sair para o tecido. E é no tecido que a gente vê o aspecto das pintinhas pretas. Então, por enquanto, a gente tem desenvolvido alguns materiais, não tem atendido a nossa exigência, então por isso a gente não tem um limpa-bolor na linha. Mas, com essa solução aí pontual, resolve esse problema de tirar esses bolores. Até mesmo em capa, porque às vezes a capa fica enrolada por muito tempo e às vezes você se depara com essa questão. Então, essa solução aí que eu acabei passando também vai ser um paliativo para poder terminar com esse bolor aí. Em seguida, você vem lavando a capa de toda a lancha com lava-lancha e mantém a capa aberta, seca, com ar frequente por ela para poder não embolorar. Geralmente é mais por desuso da embarcação do que por uso. Na hora que a gente está usando a embarcação, dificilmente essa superfície vai ficar com essas pintinhas pretas aí. Uma dica legal que às vezes acaba acontecendo, fica no teto da embarcação essas pintinhas. Existem alguns estaleiros que eles revestem a fibra de vidro, o teto, com revestimento. Fica até mais acústico e fica mais cheiroso. Esse tecido também ele tem a tendência de acontecer isso. Quando se trata desse bolor de teto, o nosso limpador perfumado ele consegue remover, porque esse bolor ele fica muito superficial. Então, na hora que você vem limpando com o limpador perfumado, seja de lavanda ou capim-limão, você consegue remover. Só não vai conseguir esses que a gente acabou de citar atrás, que é o tecido do banco ou uma capota de lancha. Certo. Dica importantíssima, anotem aí, viu? E eu tenho uma dúvida, que é até pessoal, porque eu sou nova na área das vendas e no mundo náutico. Então, a Nautic Special, ela é assim, a menina dos olhos, porque ela tem muito produto que me ensina até sobre a parte do barco que ela vai ali, porque dá uma pesquisada. E aí, eu queria saber da linha aqui. Vou até pegar para mostrar. Eu vi que a gente tem 2 diferentes, porém o mesmo produto. E aí, qual a diferença deles? Do limpa porão, não é? Vamos, para a turma entender, tem diferença sim. Na verdade, a gente iniciou o que os marinheiros mais conhecem, o tradicional limpa-porão com essa tampinha vermelha. Então, é um produto que ele é um pouco mais indicado para poder fazer limpeza mais pesada. Então, vamos imaginar que estourou uma turbina no cofre do motor, lá no porão. Esse produto aí, para esse tipo de sujidade mais pesada, ele tem um poder de remoção muito mais rápida para essa situação. Porém, o limpa-porão também é concentrado, tem que sofrer diluições em água. No verso da embalagem, a gente indica, conforme o tipo de sujidade, a forma que você vai diluir ele. Se está mais sujo, que tem mais sujeira, mais resíduo de graxa e óleo, você vai deixar ele com uma concentração mais encorpada para poder dissolver com mais facilidade esse resíduo de graxa e de óleo. Se a sujidade está mais leve, você pode colocar numa diluição média. Está numa sujidade mais superficial, é a sujidade leve que você vai diluir. Porém,
a gente, como está desenvolvendo e caminhando para matérias-primas à base de planta, esse outro limpa-porão com a tampinha verde é uma evolução do limpa-porão da tampa vermelha. Então, é um produto que ele vai fazer remoção de graxa e óleo sendo 100% à base de planta. Então, a vantagem que ele vai ter, ele tem um poder de quebrar as moléculas de graxa e óleo bem também, tem essa questão de poder usar em qualquer superfície, ou seja, dentro do cofre do motor nós temos cabos que podem sofrer o ataque ou conexões elétricas. Esse produto ele não é corrosivo, então ele vai limpar e não vai deixar nenhum metal corroer. Então essa é a principal diferença. Já a outra formulação, como ela tem essa daí é um pH 7, a outra formulação ela é mais alcalina, então ela tem um pH um pouco mais alto. Então, ela tem essa performance melhor nessas situações críticas, porém, o limpa-porão de tampa verde, para sujidade, para aquele faxinaço que a marinheirada acaba dando na casa de máquina, e tem que ser dada aquela atenção, porque na hora que o bicho pega, o cara vai ver um problema mecânico, o único cara que entra para dentro da casa de máquina é o marinheiro. Então, é um ambiente que tem que estar totalmente limpo, não tem que estar cheio de óleo por cima de superfície, porque ele já vai sujar a roupa dele e acaba não passando justamente tanta segurança. Então, a casa de máquinas é o coração da embarcação que a marinheirada trata muito bem. Então, isso a gente já vem acompanhando de 2 anos para cá, que o limpa-porão com a tampinha verde tem sido substituído cada vez mais pelo antigo vermelho. Então, a turma está deixando de usar o vermelho e usar o verde, porque era só em situações extremas que utilizava para limpeza pesada. Para limpeza convencional, o limpa-porão de tampa verde dá um banho, consegue limpar, descontaminar todo o local. Então a galera tem usado mais esse aqui porque não está deixando chegar na situação crítica que usaria ele. É isso daí. Sem falar que, através da formulação nova que nós conseguimos, ele acaba sendo até um pouco mais econômico do que o com tampinha vermelha. Então, isso daí, a título de custo-benefício também, é um dos motivos que a gente tem vendido super bem o limpa-porão de tampa verde do que o de tampa vermelha. Anotado. Muito obrigada. Tá. Marcelo também tem uma dúvida sobre 2 produtos. Uma dúvida parecida. Vamos dar uma olhada aqui. Sobre o WC Clean e o WC Toilet. São 2 produtos específicos para quê? Para poder limpar todo o sistema do vaso sanitário. Para evitar o quê? Mau odor quando a turma está fazendo mini cruzeiro. O mini cruzeiro que a gente se refere é igual acabou de terminar um feriadão prolongado que a turma fica dormindo a bordo 2, 3 dias. Então, isso é mais recorrente para quem todas dependem da embarcação que utiliza o vaso sanitário e, na maioria das vezes, por desconhecimento, o marinheiro utilizava, por uma questão de precaução e higiene, usava cloro. Vamos colocar o cloro no vaso sanitário, que vai matar germe e bactéria e vai resolver tudo. Só que, diferente de uma casa, no barco fica resíduos de dejetos na tubulação. E quem vai fazer o serviço de diluir esses dejetos e limpar toda a tubulação é o WC Clean ou o WC Toilette. A diferença de um para o outro, que o WC Clean com a tampinha verde, ele puxa para um cheiro mais cítrico, porque ele tem essa pegada do capim-limão que a turma gosta, porém, tem pessoas que não gostam do capim-limão e gostam da lavanda, então esse outro produto é feito com óleo de lavanda. Então, a diferença de um para outro seria o cheiro, mas a aplicação seria idêntica para ambos os lados. Dica importante, hoje a gente teve contato com um pessoal que tinha uma azimuth, e na azimuth o que tem? Você tem uma caixa de contenção. Essa caixa de contenção é para onde vai o número 1, o número 2, para depois ser lançado ao mar. Então, nesse caso, se joga 1 litro do produto e depois joga-se mais ou menos uns 50, 60 litros de água. Para quê? Esse tanque já ficar com essa formulação pronta e a cada dejeto, ou seja, a cada descarga que for recebida, ela vai cair com os dejetos nesse tanque e esse tanque já vai estar tratado para receber esse material e neutralizar o odor. Neutralizou o odor, não vai ter aquela saia justa da turma ficar dentro da embarcação com cheirinho, aplicando cheirinho para cá, cheirinho para lá e não descobre o que é. É o problema justamente desses dejetos. Outro exemplo, tem embarcação que tem macerador. O macerador é como se fosse um liquidificador deitado. Ele vai passar os dejetos e largar com pressão para fora da embarcação. Isso daí sofre contaminação, provoca
acúmulo de resíduo e volta odor para dentro do barco. Às vezes não pelo sistema da água, porque a água retém o odor, mas o tipo de mangueira que nós utilizamos na embarcação começa a migrar, porque ela é sutilmente porosa. E por esses poros que acabam migrando esse mau odor. Então, WC Clean, para o sistema do vaso sanitário, ele vai muito bem. Dissolve dejetos e neutraliza odores. E aí vai a dica, que é o que um marinheiro tinha nos passado que ele usou e a gente repassou para todos os outros. Uma tampinha dessas que está na mão de vocês, você jogando no ralo da pia da cozinha, no ralo da pia do banheiro ou no ralo do box do banheiro, você também consegue limpar esse sistema todo e descontaminar. Porque às vezes nem sempre o mau odor vem do vaso sanitário. O mau odor vem da onde? Às vezes do resíduo que tem no ralo da cozinha, porque jogaram muito material que caiu lá. Ou às vezes a nossa pele, em contato com a água, que às vezes está muito tempo na embarcação, ela cai e fica depositada no ralo do box e quando seca, provoca odor. Então, uma tampinha desse cara aí vai resolver esse problema aí com mau odor. Então, a dúvida que você tinha ficou centralizada realmente só no tipo de cheiro que você vai preferir. Se a tampa verde vai puxar mais para um tom, para um cheiro mais de capim-limão, ou o WC Toalete que vai caminhar mais para um cheiro de lavanda, um cheiro mais adocicado. Porém, as duas bases são idênticas para fazer a mesma função. Muito legal, Marcelo. Isso aí, anotadíssima essa dica, viu? Pessoal, dicas importantíssimas, dicas de ouro. Então, estamos aqui. A diferença principal vai ser no cheiro deles. A Então, gente. Opa, pode falar. Fique a critério de vocês a escolha do cheiro. Qual é, gente? Comenta aí. Você é time lavanda ou capim-limão? Marcelo, a gente está chegando aqui no fim do nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito a sua participação. Foi muito importante, foi muito legal as dicas que você compartilhou. E, assim, continuar o ótimo trabalho com a Not Special, que é a nossa marca aqui do coração de limpeza. E agradecer mesmo de coração por você ter topado aqui participar com a gente. Eu acho que é super importante essa ação que vocês fizeram aí. Eu acho que a gente vai fazer outras. De repente a gente pega aí, abre um tema de como conservar sua embarcação com dicas rápidas pelo lado externo, outra pelo lado interno. Enfim, a gente vai dando uma viajada assim em temas que são importantes. E eu acredito que depois desse pontapé inicial que nós demos, vai ser legal, porque vai aparecer, com certeza, as pessoas que estão aí nos assistindo vão colocar algumas ideias, sugestões, vão ter algumas dúvidas. Então, em cima disso daí, eu acho que vai ser extremamente importante poder fazer um bate-papo desse daí que vocês acabaram promovendo, para poder desmistificar e poder sempre levar o conteúdo correto. Porque para cuidar hoje de uma embarcação interna e externamente é muito fácil. Então, tem N procedimentos, a gente pode falar em sequência lógica de tarefa, como começar quando o barco está completamente abandonado, começo por cima, começo por baixo, o que eu faço primeiro. Então, a gente tem muito conteúdo que a gente vai conseguir dividir com vocês. E eu agradeço novamente aí a Priscila, que teve essa brilhante ideia de poder botar isso em prática, vocês aí de estarem capitaneando muito bem isso tudo, e espero poder ajudá-los aí em próximas lives e qualquer dúvida que a turma tenha, deixa com o pessoal da Produtos Náuticos, que eles vão nos repassar e nós automaticamente vamos devolver isso daí com informação correta para poder conservar e manter a embarcação de vocês impecável, tá bom? Muito obrigado aí. Eu que agradeço, Marcelo. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Papo excelente, pessoal. Ótimas dicas. Espero que tenham aproveitado bastante.